Realmente é bom ficar atento, a gente vai seguir falando desse assunto porque a declaração do imposto de renda ainda gera muitas dúvidas. Pessoas que, por exemplo, não sabem ao menos que devem realizar esse procedimento. Para sanar todas as dúvidas, a gente vai convidar aqui para os nossos estúdios o contador Nonato Léo chegando aqui para dar todos os esclarecimentos, tirar as principais dúvidas, principalmente, contador, para as pessoas que nunca declararam, né? Existem várias dúvidas, tanto daquelas, né, que já vem declarando, mas todos os anos tem novidades, então é importante a gente tirar essas dúvidas, principalmente nesse momento que ainda dá tempo das pessoas fazerem tudo direitinho. Bom dia e seja bem-vindo ao Notícias de Picos. Sim, quando se fala em declaração de imposto de renda da pessoa física, a primeira coisa que vem à cabeça é quem está obrigado. Eu estou obrigado? Porque certamente você pode estar obrigado um ano e desobrigado no outro. Então, a gente tem que estar atento. Quem está obrigado a declarar? Primeiro, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 28.559. Isso no ano, que dá uma média de 2.380 mês, né? Quem tem rendimentos isentos, não tributáveis, acima de 40 mil. Que rendimentos isentos? Rendimento de caderneta de poupança, rendimento de FGTS, de rescisões trabalhistas, também, né? Herança. Sim? Então, isso são rendimentos isentos, mas que criam uma obrigatoriedade de se declarar. Mas se passar de 40 mil, no caso... É quem tem acima de 40, quem recebeu o rendimento isento, abaixo de 40 está desobrigado. Certo? Outra obrigatoriedade, que implica em obrigatoriedade, passa aí, por favor, seria o ganho de capital na alienação de bens de direito. O que implica isso? Eu tenho uma casa e meu custo de aquisição foi 30 mil reais. Eu vendi por 100, eu tive 70 de ganho de capital. De lucro, seria né? Um lucro. Então, quem tem ganho de capital acima de 35 mil está obrigado a declarar, pagar o imposto e declarar. Né? Quem tem bens e posses acima de 300 mil, às vezes eu tenho uma casa que vale 500 mil reais e que eu não estou nas outras obrigatoriedades, mas eu tenho um bem acima de 300 mil, também cria a obrigatoriedade. Essa questão da Bolsa de Valores é interessante que até o ano passado, qualquer operação na Bolsa criava obrigatoriedade. A partir desse ano, a obrigatoriedade se dá exclusivamente para quem teve receita ou venda de ações acima de 40 mil, ou quem teve rendimento na alienação desses bens na Bolsa acima do limite de isenção, que é 28.559. Então, a respeito dessa questão da Bolsa de Valores, é uma novidade, né, agora para 2023, sim. Inclusive essa declaração pré-preenchida também, né, econômica. Nós vamos falar um pouco à frente sobre declaração pré-preenchida, porque ela é importantíssima nesse momento, importantíssima nesse contexto e certamente evitará muitos transtornos futuros. A gente tem outras obrigações, aqui é muito peculiar na região de Picos, atividade rural. Então, quem teve rendimentos da atividade rural acima de 142 mil também está obrigado a declarar. Tem muita receita, produtores rurais que trabalham com mel, com cera de abelha, com outros produtos, caju, principalmente, como então cria obrigatoriedade. Né? Um agricultor. Depois de se falar em imposto de renda, quem está obrigado, a outra pergunta é o que eu posso deduzir? Né? Interessante, despesas com aluguel. Ela é uma despesa meramente... a Receita usa para cruzar a informação, saber quem pagou ou quem recebeu, mas ela não tem dedução no imposto de renda. Porque basicamente... Só para a gente explicar para quem está em casa, dedução no caso, é o abatimento, né, no imposto de renda, isso, é uma dúvida também muito importante a sua pergunta, porque a dedução, quando as pessoas falam, eu vou deduzir a despesa médica, ela não deduz do imposto, ela deduz da base de cálculo. Se eu ganhei 100 mil, tive 10 mil de despesa médica, a minha base de cálculo sai de 100 e passa para 90, o imposto vai ser calculado sobre 90. Então, a dedução não é do imposto, é da base de cálculo do imposto. Certo? Aluguel não é dedutível, a Receita usa isso simplesmente para cruzar informações, quem pagou, quem recebeu, consequentemente malha. Despesas médicas, essa não tem limite. Pensão alimentícia, ela deixou de ser e passou a ser rendimento tributável lá para quem recebe. Então, a implicância de pensão alimentícia hoje é para quem recebe. Ela não deduz mais do imposto de quem paga. Certo? Investimento em educação, a educação tem um limite de 3.561, né? Mesmo que você tenha pago uma faculdade de 100 mil reais, só deduz 3.561. Reiterando, que
que da base de cálculo do imposto, não é do imposto. Se eu tiver 3 mil de imposto e paguei 3 mil, não é da base, não é do imposto, é da base. Né? Inclusive, tem alguns segmentos, por exemplo, incluso na questão dos investimentos de educação, curso preparatório para o vestibular, já não se deduz. Pronto, e preparatório para vestibular, curso de inglês, de música, não entra. Assim como na saúde também, alguns serviços odontológicos, por exemplo, clareamento dental, também não deduz. Então, tem uma lista dos impostos que não são deduzidos. Com certeza. Né? Tem que ver que ser despesa, porque clareamento dental não implica em despesa com saúde, e sim de estética. Estética. O teste Covid, o feito na farmácia, ele não deduz, o feito no laboratório, ele deduz, porque é um serviço médico. Lá na farmácia é uma venda de um produto. Certo? Os demais, juro, empréstimo de atividade, material de escritório, isso não são dedutíveis. Material de escritório, despesas com educação, livros, não entra, é exclusivamente o que se pagou de mensalidade na educação. Contador, o que é importante também a gente explicar é que as pessoas precisam pedir a nota fiscal até para declarar, né, como é que elas utilizaram esse tipo de serviço e ajudar na declaração do imposto de renda. Como é que a pessoa vai comprovar se ela não pedir a nota fiscal? Pronto. Né? Mesmo que ela tenha o recibo, mesmo que ela tenha o cheque, mesmo que ela tenha a transferência bancária, a Receita não aceita. Por quê? Com o advento do SPED, desde 2009, a Receita está criando um aparato de cruzar informações de todo cidadão brasileiro e de todas as empresas, PJ, PF. A nota fiscal, quem emite a nota fiscal, o profissional da saúde que tem uma clínica, ele emite uma nota, essa nota certamente vai estar na base de dados da Receita, porque ele tem uma obrigação de informar para a Receita, tanto o profissional pessoa física como pessoa jurídica. Então, não há que, se você fazer uma despesa e não pedir a nota fiscal, só já colocar em mente, fez a despesa, pede logo de imediato a nota fiscal. Até porque nós vamos falar agora da pré-preenchida, da declaração pré-preenchida, e é uma vertente, é uma orientação que nós, contadores, através da associação do próprio CRC, estamos batendo na tecla, é que todo brasileiro faça a opção pela pré-preenchida. Primeiro, o risco de malha é quase zero, não é zero, mas beira zero. Por quê? Porque todas as tuas informações de teus rendimentos, de teus pagamentos, com saúde, com educação, já vão estar na declaração. Está na base da Receita e você só importa. O que é a pré-preenchida? Eu importar a minha declaração e só ir lá dizer, não, está ok ou não está. Boa parte já vem preenchida automaticamente. A maior parte, automaticamente. Para você ter uma ideia, esse ano eles estão puxando, inclusive, um imóvel que você comprou durante 22, está registrado lá e vem o imóvel que você comprou. Antigamente as pessoas esqueciam, não declaravam algum imóvel. Hoje o imóvel já vem lá na base, na pré-preenchida, que pode ser feito com certificado digital. As pessoas tiverem um certificado digital, pessoa física. Quem não tem acesso, a maioria não tem acesso, simplesmente com a conta Gov, naturalmente na conta Ouro, que é aquela que tem reconhecimento facial. Você faz com reconhecimento facial. Importante, vou reiterar. Declarem através da pré-preenchida. Primeiro, porque a margem de erro é beirando zero. Segundo, vai ser um critério, para quem tem imposto a restituir, vai ser um critério para se restituir o imposto de renda. Primeiro do que quem não fizer na pré-preenchida. Né? E todas essas informações, contador, estão no site, né, da Receita Federal. Muitas pessoas buscam auxílio de um profissional, de um especialista, mas muitas também fazem só. Então, o senhor está recomendando aí para todos fazerem a pré-preenchida, que já tem essa certa facilidade, a maior parte da declaração já vem automaticamente preenchida, mas a orientação de um especialista é sempre recomendado nesses casos? Certamente. Assim, é importante que pelo menos tenha a checagem de um contador, de um economista, de um advogado. Por quê? Apesar de ter vindo a pré-preenchida, pode ter algum dado que a Receita não teve. Exemplo, um profissional da saúde que você tem a nota fiscal e ele não fez a obrigação dele lá. Quando ele não fez a obrigação dele, lá certamente não está na base da Receita, mas você tem o documento comprobatório. Então, essa despesa não está lá. Então, lá é mais uma checagem. É importante porque, como eu disse, vai beirar zero o risco de malha, porque todas as informações estão lá. E você vai checar com sua documentação. Esse é o meu rendimento, está ok, isso aqui está ok, meu pagamento está ok, minha despesa está ok. E tanto a sua documentação, como também a documentação dos dependentes, que inclui também. Sim, né? Certamente. Despesa com educação, saúde, além da dependência em si,
que é aquele 2.571, nós temos todas as despesas com o dependente de saúde e educação também são dedutíveis. E o contador está falando a respeito da importância da questão do preenchimento correto, porque se não preencher corretamente os dados podem não bater e aí acontece isso aqui, né? A declaração é retida, né, contador? Com certeza. Nós temos, hoje, o cruzamento de informação e a malha, ela é muito... rigorosa. Isso, hoje nós temos cerca de, o ano passado, 40% das declarações malha. A maior parte é checagem, confirmações. Pensão alimentícia, que eu acho que vai reduzir agora, porque não é mais dedutível, mas quem tinha pensão alimentícia sempre tinha esse problema, né? Porque eles tiravam da base de cálculo, hoje eles tiraram do rendimento de quem paga e jogaram lá para rendimentos tributáveis de quem está recebendo. Né? Piorou para quem recebe pensão alimentícia. Mas, primeiro, você não declarar, certamente você vai ser notificado. Está aqui, ó, deixar de declarar rendimentos. Pronto, estou obrigado, naqueles critérios que foram relatados. Não declarei, certamente. Primeiro, multa mínima de R$ 165. Só que ela é 1% do valor do imposto devido, então, mas ela tem um valor mínimo, 165, ela pode ser mais, desde que você tenha muito imposto a pagar. Né? Segundo, você vai entregar fora do prazo, tem multa. Segundo, você declarou, se der imposto a pagar, você vai pagar com juros e multa o imposto. Né? E terceiro, vai demorar, se tiver imposto a restituir, você certamente vai demorar mais a receber, a ser restituído desse imposto. Certo? Essa é a primeira notificação. Não foi notificado, não declarou, continuou sem declarar, aí começam as sanções. Bloqueio de CPF, bloqueio de conta, bloqueio de aposentadoria, muitas de pensões, até né? você... Aqui a gente colocou também, aqui, ó, informar valores diferentes das fontes pagadoras, a gente já abordou aqui, prestar informações incorretas sobre dependentes, isso é muito importante, né? Pronto, qualquer dessas informações, de recebimento, fonte pagadora, de pagamento, de despesa, qualquer que seja informação incorreta, certamente malha. Por quê? Toda declaração, ela passa por uma malha, por isso que a gente chama malha fina, porque ela tem uma malha, um sistema que vai acendendo a luz amarela a cada malha que passa. Então, se você tem informações divergentes, mas é de R$ 5, R$ 10, a Receita vai passando. Quando chega lá na malha fina, que implica no teu imposto a pagar ou a restituir, certamente malha. Outra coisa, falei antes sobre o SPED. O SPED é um sistema público de escrituração digital que começou com a nota fiscal eletrônica lá em 2007, 2009 e isso vem cruzando. Recentemente nós temos um convênio do CONFAS, é o convênio 166 de 2022, que trata justamente sobre isso. Quando você chega no supermercado, que alguém diz CPF na nota, morreu. Aquilo ali está lá na tua despesa, na base da Receita Federal. Olha e aí, certamente no futuro, a Receita Federal vai te tributar pelo que você gasta e não pelo que você ganha. Porque é muito simples, é muito mais fácil saber o que você gasta do que o que você ganha. Através disso, nota fiscal, pediu nota fiscal, o boleto bancário, o PIX, a transferência, a tua movimentação bancária. Os bancos têm obrigações para com a Receita Federal e o Banco Central. As operadoras de cartões de crédito têm operações e estão dando todas as tuas informações sistematicamente, mês a mês, dando tua informação. Pois é uma recomendação muito importante, sim, né, sim. contador? Chegar no supermercado, as pessoas sempre perguntam. Isso. CPF na nota muitas pessoas não dão. Então, é bom colocar, bom disponibilizar o número do CPF, que aí vai até para preenchida, né? Já vai estar lá. Sim, exatamente. Isso é para o futuro, né? O SPED Brasil veio para isso, para cruzar as informações. A perspectiva aí de uma reforma, de uma mini reforma tributária, e vamos aguardar, a gente aguarda ansiosamente, mais para desburocratizar do que para diminuir imposto, que a gente sabe que diminuir tributo nesse país nós não vamos diminuir. Mas se simplificar para todo cidadão brasileiro, certamente será bem melhor. E a gente quer agradecer todas essas informações, contador Nonato Leal, que esclareceu muita coisa a respeito da declaração do imposto de renda aqui no Notícia de Pix. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado.